E se eu te dissesse que as perninhas de um corgi, o colesterol, e uma ilha deserta estão, de alguma forma, conectados? Pois é. Às vezes as histórias mais incríveis da ciência estão escondidas bem na nossa frente, sabe? Tipo, numa prova antiga de biologia. Bora seguir essas pistas e ver onde a gente vai parar? Parece uma loucura, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas essa é a grande mágica da biologia. No fim das contas, tudo está conectado. Para a gente conseguir resolver esse quebra-cabeça, a gente vai precisar viajar por 3 níveis diferentes da vida. Começando lá no menor de todos, o nosso código genético. Então, tá. Nossa primeira parada, um mundo da genética. E o nosso guia nessa jornada vai ser um dos cachorros mais gente boa que existem. O segredo por trás daquelas perninhas curtas e famosas dele está todo escondido no DNA, num pequeno acidente genético que mudou tudo. Para entender o que rolou, a gente precisa conhecer um conceito-chave, o retrogene. Pensa assim, é como se fosse uma fotocópia de um gene. O corpo faz uma cópia de uma instrução do DNA, só que, em vez de só usar e jogar fora, um mecanismo meio doido vai lá e cola essa cópia de volta no genoma, num lugar totalmente diferente. É tipo um bug no sistema, sabe? Um erro que, no fim das contas, acaba criando uma coisa nova. Então, como é que essa fotocópia aparece? Primeiro, o gene original, que tem um nome técnico, FGF4, cria uma mensagem temporária, que é o RNA. O normal seria essa mensagem ser lida e depois descartada. Mas é aí que a mágica acontece. Uma enzima chamada transcriptase reversa pega essa mensagem no meio do caminho e faz o que não devia. Ela usa a mensagem de molde para criar uma cópia novinha em folha e permanente de DNA. Essa cópia, o tal do retrogene, é então enfiada em algum lugar aleatório do genoma. Tá, mas como é que os cientistas sabem que foi isso mesmo que aconteceu? A prova do crime está bem aqui nessa imagem que parece um código de barras genético. O nome disso é eletroforese em gel. Imagina que é uma corrida de pedacinhos de DNA através de uma gelatina. Os pedaços menores correm mais rápido, vão mais longe e os maiores ficam para trás. Isso acaba separando o DNA por tamanho, e cada faixa escura que a gente vê é um grupo de fragmentos de DNA do mesmo tamanho. E agora vem a parte genial. Olha só o padrão. O gene original, sozinho, tem 2 faixas. A cópia, o retrogene, tem só uma. Mas, quando a gente olha para as amostras dos cachorros de perna curta, eles têm 3 faixas! Bingo! Essa é a prova definitiva. A única forma de ter 3 faixas ali é se eles tiverem as 2 coisas ao mesmo tempo. O gene original e a cópia extra, o retrogene. Não tem outra explicação. E a conclusão disso tudo é simplesmente fascinante. Aquele visual icônico de raças como os corgis e os dachshunds, os salsichinhas, é resultado direto de um único erro de copia e cola no DNA. Um pequeno acidente molecular que levou a uma mudança visual gigantesca e que mostra pra gente como a evolução não segue um plano certinho. Às vezes, ela simplesmente se aproveita de uns acidentes felizes pelo caminho. Ok, saímos do código genético de um cachorro e agora a gente sobe um degrau. Vamos para dentro do corpo humano. Deixamos para trás um único gene e mergulhamos na rede complexa de moléculas que comanda a nossa saúde. E aqui a gente vai tentar desvendar uma ligação bem misteriosa entre o colesterol e o câncer. O ponto de partida é uma observação médica muito importante. Estatisticamente, mulheres com colesterol alto têm um risco maior de desenvolver um certo tipo de câncer de mama. Só que, como a gente sabe, correlação não significa causa. A grande pergunta era, será que existe uma molécula específica servindo de ponte entre os dois, uma conexão direta real? Para achar essa ponte, os cientistas criaram um experimento super bem pensado com ratas, dividindo elas em 4 grupos. O primeiro grupo recebeu estrogênio, que a gente já sabe que alimenta esse tipo de tumor. Os outros 3 receberam uma molécula que vem do colesterol, chamada 27-HC, mas com algumas variações no tratamento. Tenta guardar esses grupos na cabeça, porque eles são a chave para entender o gráfico que vem por aí. E aqui estão os resultados de um jeito bem visual. O que a gente está vendo é o crescimento do tumor ao longo de mais ou menos 70 dias. Cada linha colorida é um daqueles grupos. Vamos focar primeiro na linha azul. Esse é o grupo que recebeu o estrogênio. Como já era de se esperar, o tumor cresce bastante e rápido. Essa é a nossa base de comparação. Olha só, lá pelo final do experimento, o tumor no grupo do estrogênio chegou a quase 0,8 centímetros cúbicos. Isso só confirma o que a gente já sabia. O estrogênio é um combustível potente para esse tipo de câncer. Agora, presta atenção na linha vermelha. Esse é o grupo que recebeu só o derivado do colesterol. E o resultado é impressionante.
o tumor também cresce. Ele chega a quase metade do tamanho do grupo do estrogênio. Isso prova que aquela molécula, um subproduto do nosso próprio colesterol, está de fato agindo como combustível para o tumor. A suspeita foi confirmada. E é aqui que a peça que faltava se encaixa no quebra-cabeça. Não é só uma estatística, é um mecanismo biológico. Uma molécula que o nosso corpo produz a partir do colesterol funciona como uma chave, que se encaixa na fechadura das células cancerígenas e, clique, destrava o crescimento delas, de um jeito bem parecido com o hormônio. A conexão molecular foi finalmente encontrada. A gente já viu um gene, já viu um organismo. Agora chegou a hora de dar um passo bem para trás e olhar o cenário completo. Vamos sair do corpo humano e viajar para um dos laboratórios naturais mais importantes do planeta, as ilhas. Porque é aqui que as grandes regras da vida operam numa escala monumental. Para decifrar como a vida funciona numa ilha, os ecólogos usam uma ideia fundamental: a teoria da biogeografia de ilhas. O que ela diz é que o número de espécies numa ilha não é um número fixo. Pelo contrário, é um equilíbrio superdinâmico, um cabo de guerra constante entre duas forças. Novas espécies chegando, que é a imigração, e espécies que já estavam lá, desaparecendo, a extinção. E o que puxa cada lado dessa corda? Bom, a imigração, a chegada de gente nova, depende principalmente da distância. Ilhas que ficam mais perto do continente são um alvo muito mais fácil para novas espécies chegarem voando, nadando ou de carona. Já a extinção, por outro lado, aí quem manda é o tamanho. Ilhas menores têm menos recursos, menos espaço, então as populações são menores, mais frágeis e o risco de sumirem do mapa é bem maior. Juntando essas duas regras simples, a teoria consegue fazer previsões incrivelmente precisas. Onde seria o paraíso da biodiversidade? Numa ilha grande e pertinho da costa, fácil de chegar e com muito espaço para viver. E o cenário mais difícil para a vida? Uma ilha pequena e super isolada, lá no meio do oceano. É um modelo simples, mas com um poder enorme para prever a riqueza da vida num lugar. E o ponto crucial aqui é que, para um biólogo, ilha não é só um pedaço de terra cercado de água. Pode ser um pedaço de floresta cercado por plantações, ou um parque nacional cercado por cidades. Essa teoria virou uma ferramenta essencial para a gente planejar como salvar espécies, criando reservas e corredores ecológicos nesse nosso mundo cada vez mais fragmentado. E assim a gente fecha o círculo. Partimos de 3 perguntas que pareciam totalmente aleatórias, tiradas de uma prova, e descobrimos que elas não são enigmas separados. Na verdade, elas são capítulos diferentes da mesmíssima história, só que contada em escalas diferentes. A gente começou bem de perto, com um único evento de copia e cola num gene que deu a um Korg aquelas perninhas curtas e todo o seu charme. Dali, a gente subiu um nível e viu como uma única molécula, um simples subproduto do nosso metabolismo, pode influenciar o destino de células e a saúde de um corpo inteiro. E por fim, a gente se afastou para ver o quadro completo e observou as grandes forças da natureza, como distância e tamanho, governando o equilíbrio delicado da vida em ecossistemas inteiros. Gene, organismo, ecossistema. 3 escalas, 3 enigmas, todos interligados. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se essas são as perguntas que os estudantes de hoje já estão respondendo, o que será que a próxima geração de cientistas vai descobrir? Que outros mistérios incríveis estão por aí, escondidos, bem debaixo do nosso nariz, só esperando para serem revelados?